Bom dia! Good afternoon! Arede, aredá! Não sei nem o que significa, mas é boa noite. Que tudo aquilo que vamos estudar hoje entre na cabecinha de vocês e que vocês pensem como foi agora o período e o início da Segunda Guerra Mundial. Cara, como tudo aconteceu, como tudo começou a ser articulado, como tudo começou a ser pensado e tudo mais, por dois carinhas que vão justamente ser diretamente influenciadores da guerra. O Dutch, Benito Mussolini, e o terceiro Reich, que é Adolf Hitler. E aí, isso a gente vai ter que dar um pensamento um passo atrás para dar dois à frente, certo? Como assim, professor? A gente vai ver um pedaço do período entre guerras, justamente onde a Alemanha tem que sofrer alguns processos de acordos, que a gente já deu um bizu em aulas passadas e no vídeo passado também, no período entre guerras. E aí a gente vai começar a dar dois passos à frente, justamente ver como foi o início da Segunda Guerra Mundial, por que se deu o início da Segunda Grande Guerra Mundial. E lembrando que a Alemanha ela passou por diversos problemas financeiros que foram assolados justamente pelo fim da guerra e porque ela foi a incentivadora da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí nós temos que pensar o seguinte: como foi que a Alemanha passou esse período entre guerras, certo? Ela teve o processo todinho de rendição, aquela assinatura do Tratado de Versalhes, onde eles tiveram que entregar vários territórios que eles dominaram, onde eles tiveram que reduzir a questão eles não podiam produzir armas, seriam fornecidos por países que, além dele ter que comprar, vendiam a eles muito mais alto, né? O valor era muito mais alto. E a Alemanha sofria uma grande crise inflacionária. Então, o marco alemão, ele estava quase não, ele estava valendo nada na época. Porque ninguém queria negociar com a Alemanha, ninguém queria fazer esses acordos com a Alemanha, e aí eles passaram a ser sacrificados por isso. A Itália nem tanto, porque a Itália deixou a guerra e disse: não vou guerrear mais, eu estou tranquilo, e aí bola para frente, eu já devolvi tudo a todos, vou ficar aqui no meu cantinho quietinha, tal e pá, pronto. Aí acabou. O Império Austro-Húngaro também devolveu os territórios. A única que sofreu maiores sanções, que foi totalmente hostilizada pelos outros países, foi a Alemanha. Lembrando que a Primeira Guerra ela aconteceu estritamente na Europa. Literalmente entre quatro países. Estavam ali no território, mas tinha um que era uma ilha, que é a Inglaterra, mas ela está um pouquinho mais longe. E tinha um trato de não agressão com a Rússia. Então foi Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, a França, a Inglaterra e a Rússia. Foram os 6 países que tiveram aí literalmente essa guerra. Ah, mas outros países que estavam vizinhos, não aconteceu, professor, aconteceu. Foram invadidos e tal, tanto é que tem a devolução de territórios, tem a questão de reconstrução que a Alemanha teve que fazer em algumas regiões e tal. Então a Alemanha foi aquela que mais sofreu. E aí chega um cara com um discurso bonito, né, dizendo que vai resolver a treta todinha. Ele foi preso, porque ele era um dos generais, né? Ele foi preso. Ele escreveu um livro durante a prisão, que é o Mein Kampf, que é a minha vida. A tradução para o português, né? É a minha vida. E no livro
ele vai dizer que tudo que ele quer fazer é justamente dar uma dignidade à Alemanha, voltar que a Alemanha seja uma grande potência mundial, como era de 14 a 18 na Segunda Guerra Mundial, porque ele quer que a Alemanha seja aquele marco histórico totalmente grande. Aí entra Dolfinho, né? Adolf Hitler. Posso não fazer, que isso daí é um gesto de contradição mundial. Então, Hitler, ele entra justamente no período entre guerras. Deixa eu fazer aqui, ó. Entre guerras. Sujo cara, né? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Aí na Itália, quem ainda está no poder lá é o Duce, que é o Benito Mussolini. Certo? Então esses dois caras, eles ficam no poder por muito e diversos tempos e tal. E aí, de 18, com o fim da Primeira Guerra Mundial, até 1935, que é o início da Segunda, acontece várias coisas, certo? Além de passar o tempo. E aí a gente tem a questão de que o Hitler, ele era um cara estrategista. Ele foi um dos maiores pensadores da Alemanha na época. Ele pensava estrategicamente. Como muitas pessoas dizem, né, que Hitler ele foi um sociopata, um assassino. Ele queria dizimar cidades e tal. Ele queria dominar o mundo. Não. Ele queria fazer uma Alemanha melhor. O erro dele foi matar pessoas. O erro básico dele foi matar pessoas. E tentar dominar territórios que não eram dele. Mas ele só queria tornar a Alemanha melhor. Ah, mas esse vídeo vai ser questionado quando jogar no canal. Quem assistir e tal vai dizer que Hitler era um cara totalmente diferente do que a gente pensa, não sei o que. Vai. Mas aí... E também se você pensar que ele matou 6 milhões de pessoas, 6 milhões de um povo, né? Tirando mulheres, crianças, você vai ver que ele era um psicopata, um sociopata. O que é sociopata? Um cara que não gosta de uma sociedade. E a gente vai ver também a questão do arianismo, que ele vai querer que os alemães sejam puros. Mas aí tem um erro. Ele não era ariano, ele era austríaco. Ariano só a Alemanha. Então já quebra por aí. Ele não podia fazer o arianismo porque até então ele não era ariano, né? E aí a gente tem, isso foi spoiler, tá? Para a próxima aula. E aí, entrando na questão de novo de Hitler, o único erro dele foi matar a galera, matar os judeus e tal. E várias pessoas questionam isso. Ah, mas ele matou. Tá, ele matou. Infelizmente, em guerra ninguém manda em nada. Mas até chegar lá, até ele ser nomeado o Terceiro Reich, a gente vai ter uma linha cronológica muito grande. Ele vai ser preso, certo? Em 1917, antes do final da guerra. E aí ele vai ser libertado em 1920. Em 1920 ele começa a fazer a articulação política dele, né? Ele começa a ter contatos políticos, a fazer articulações políticas. Ele começa a fazer contratos com outras pessoas e tudo mais. E aí ele começa a se envolver literalmente na política, porque a tendência dele, ele já estava no pensamento dele em chegar a ser o Reich. Reich lá é o primeiro-ministro, né? Hoje em dia é primeiro-ministro, mas lá na época era Reich, era o governo geral, onde o cara que mandava na parada. Então ele vai articulando, ele vai fazendo articulações, ele vai fazendo contratos políticos, e aí ele vai
escalando, certo? A trajetória política dele. Uma das coisas que Hitler faz antes de assumir o poder é chamado golpe da Baviera, da Bavária. Golpe da Baviera. É Bavária ou Baviera, uma coisa desse tipo. Aí ele chega lá, né? Ele convoca uma reunião em um bar com várias pessoas que eram contrárias a ele, dizendo que ele vai passar algumas coisas que a galera concorde, né? Que voltem para ele ser o Reich e tal, o terceiro Reich, e que ele comece a governar a Alemanha. Hitler não aparece. Ele fecha as portas do bar e toca fogo na galera que está dentro. Então ele perdeu a oposição política dele. Então ele começa literalmente a surtar, né, por poder. E aí tem uma célebre frase de alguns filósofos que não estão nos nossos livros, que diz mais ou menos assim: dê poder e dinheiro a uma pessoa e você vai saber quem é verdadeiramente esta pessoa. E Hitler já tinha poder neste momento. O que foi o que ele fez? Ele acabou com todos os contratos, todos os acordos assinados no Tratado de Versalhes. Todos. Tudo que tinha de acordo no Tratado de Versalhes, ele dizimou. Ele acabou, ele rasgou o Tratado de Versalhes. Picotou. Só não pode passar naquela maquininha porque não existia. Mas ele acabou com o Tratado de Versalhes. Literalmente. Ele não. Ele acabou. Ele disse: agora eu vou construir arma, agora eu vou construir. Vou chamar o exército. Isso ele ainda não era nem Reich. Ele estava ali na seção política ainda. Só que ele já tinha uma grande influência, né? Justamente com o segundo Reich. E aí ele já estava pretendendo assumir o poder, até porque o segundo Reich estava com medo de ir para a fogueira também, que a galera foi lá no bar. E aí Hitler ele já vai na influência de subir ao poder. Dá uma paradinha no Hitler. Vamos agora para Benito Mussolini. Vê só, enquanto Hitler estava fazendo toda a articulação política na Alemanha, Mussolini também estava tentando chegar não, né? Rasgar o Tratado de Versalhes também, mas com calma, porque Benito Mussolini era um cara, mas assim, cauteloso, era um cara que tinha que com as sanções a sociedade italiana vinha literalmente com o pé atrás com ele, não fazia todos aqueles questionamentos. O parlamento ele era mais questionador, porque ele ia fazer isso, porque ele ia fazer aquilo e tal. E aí eles ficaram mais receosos. Então Benito Mussolini foi um cara que teve que ser muito articulador para poder fechar a Itália e começar a guerra. Beleza? E aí ele teve que fazer diversos planos, diversas alianças políticas. Ele teve que também... ele rasgou o Tratado de Versalhes também, né? Só que rasgou mais devagarinho. Né? Porque ele não podia rasgar que nem Hitler. E aí, como ele rasgou o Tratado de Versalhes também, mas ele foi rasgando folha por folha, ele articulou toda o parlamento italiano para que a Itália deixasse de pagar os custos que ela estava pagando pelos países que ela invadiu e deixar também de construir os prédios que ela destruiu com os ataques da Primeira Guerra Mundial. Então, ele conseguiu fazer com que o parlamento votasse a favor disso. O Tratado de Versalhes fosse acabado na Itália também. E ele procurou apoio em algumas regiões próximas à Itália. E aí a guerra, 1900, para ser exato, 1931. Aí daqui a pouco a gente vai ver uma galera. 1931. A gente para na Itália.
1931 acontece uma coisa que é o início da Primeira Guerra Mundial, onde todos eles vão começar, literalmente, a ter o contato com a guerra. Existe um território chamado Manchúria, próximo ao Japão. E aí é um território que ele tenta, literalmente, invadir já, desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda, e não consegue. Só que agora ele vai com força total e com apoio de Dolfinho, né? Ele vai lá e detona e invade a Manchúria em 1931. E aí, em 1935, para começar literalmente a guerra, né? Mussolini ele invade a região da Abissínia, que é a atual Etiópia, na África. E aí, quando ela invade a África em 1935, começa o patetê, né? Começa, o povo está começando a se articular aí para fazer uma guerra, vamos fazer a guerra com eles, porque senão eles vão dominar todo o território. E a gente não pode deixar mais esses caras aí dominarem, porque eles já acabaram com o tratado de Versalhes, que foi assinado e tal. E a gente vai para a mão, vamos acabar com essa história, porque senão os caras vão tentar aí dominar a gente. E aí o Japão, em 1939, a Alemanha retoma e remilitariza a Renânia, certo? Que é uma região ali da Alemanha, que a Alemanha vai começar a articular e tal, com esses poderes e tal, para poder fazer toda essa articulação mais ofensiva. Ela começa literalmente a militarizar. O exército que só podia ser de 250 mil, passa em um ano a quase 500 mil soldados. Então a Alemanha ela teve um exército militarizado muito grande, até por causa dos povos que ela invadiu. Ela estava militarizando muito rápido, muito rápido. De 20 a 35, 36 mais ou menos, eles começam a justamente a desenvolver o continente muito rápido, a desenvolver, a crescer, a militarizar. Ele faz que nem os Estados Unidos, né, no mesmo período. No mesmo período não, né? Já quase no final, que os Estados Unidos entram quase no final da Segunda Guerra Mundial. Eles começam a tentar militarizar a Alemanha. Então, o que era fábrica de bens duráveis começa a virar fábrica de armamento, armamentista bélica. Eles começam a criar armas, começam a criar novas coisas e tal. E aí Adolf Hitler ele vai e sobe ao poder. Ele vira o Terceiro Reich, ele toma o poder na Alemanha, e aí ele faz com que a Alemanha se torne uma grande potência militarizada, certo? Então ele tem duas forças que ajudam ele, que é a SA, que é a força literalmente de rua, e a SS, que é a força dele. São os caras que ele manda resolver o babado por debaixo dos panos, pelas tocas, pelos becos que ninguém entra. É justamente a força militar dele, a SS. A SA é a força militar, política e tal, que está ali na rua, o exército e tudo mais. Beleza? E aí eu estou só passando um cronogramazinho, mas a gente vai entrar em detalhes. E aí em 1937, o Japão invade o interior da China. Em 1938, a invasão dos Sudetos pela Alemanha. Os Sudetos são regiões montanhosas da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era a parte russa. Em 1939, para dar o início da Grande Guerra Mundial, a Alemanha invade literalmente a Polônia, que era um país divisorial, né? Acho que é isso, divisorial.
é um país que divide, que está próximo a ele, ele vai lá e invade a Polônia, para a Polônia ser submissa aos alemães. Grande parte dos poloneses nessa época eram judeus. E aí a galera começou a ser presa, começou a ser julgada, começou a ser justamente ser submetida a trabalhos forçados. E aí nós vamos para as teorias. Por que Hitler matou os judeus? Não se sabe. Isso foi com a cabeça dele para onde ele estiver agora, né? Ninguém sabe porque Hitler só matou os judeus. Ou os 6 milhões de judeus que ele mandou matar. Existem algumas teorias, né? Que aí vai para os pensamentos dos grandes historiadores. Eu sou um mero professor. Mas aí a gente vai para a primeira teoria. A primeira teoria de Hitler é que os avós dele tinham grana, né? Tinham bufunfa. E aí os judeus, como eram os bancários da época até hoje, então a maioria dos bancos da Europa são de famílias judias, os judeus eles contestaram o empréstimo do avô do Hitler e ele não tinha como pagar e perdeu a casa. E aí a galera não teve onde morar, foi morar no subúrbio e tal. Aí o Hitler, para poder tomar o poder, para poder ele ter algum benefício maior, ele foi para o exército. Teoria 1. Teoria 2. Os avós de Hitler os avós e pais de Hitler trabalhavam na casa de um grande banqueiro judeu. E aí eles eram muito maltratados e tal, não tinham direito a nada, nenhum tipo de comida e tudo mais. E aí eles foram subjugados. Isso fez com que Hitler odiasse os judeus. E a terceira, ela é uma mais, assim, não aceitável pelo público, mas é uma questão que também é falada como Hitler fez com que fossem atacados os judeus. Ele foi dar aquela saidinha, né? Foi para Casa da Luz Vermelha e acabou fazendo, né? Como é que eu posso explicar? Fazendo amor com uma prostituta judia e contraiu esqueci o nome da doença logo agora, velho. Esqueci o nome da doença, mas eu vou lembrar. Ele contraiu uma doença, gonorreia. Ele contraiu gonorreia, que é uma doença muito feia, velho. Muito, muito horrível. Só que a dele foi pior ainda. Ela subiu, chegou no cérebro. Oxe, professor, como é que uma doença, uma DST pode chegar no cérebro? Pô, o cara não cuidou e tal, e chegou no cérebro. Acabou, morreu. Ou ele morreu não, né? Ele morreu depois. Aí, essa justamente é a teoria, por isso que Hitler, ele sempre dava o discurso com a mão dele dentro do... Aqui, na verdade, na barriga, como vocês não podem ver, eu vou fazer assim, né? Ele dava o discurso dele, ele sempre dava com a mão direita, mão esquerda, dentro dentro da farda, porque a mão esquerda dele tremia justamente por causa do que afetou o cérebro, a doença dele. Então a mão dele tremia. Ou então ele dava com a mão para trás os discursos dele. Por quê? Porque o tremer da mão ia mostrar uma sociedade que estava totalmente agora com força total, com grandes poderes militares, com grande armamento e tudo mais, e tudo crescendo. O tremer da mão de Hitler poderia mostrar fraqueza. E aí ele não queria mostrar fraqueza a nada. E outra coisa, Hitler ele tinha um dom da oratória, cara.
Ele dava discurso de horas e a galera ficava ovacionando ele. Ninguém dormia que nem dorme nas aulas. Certo? Tem discurso de Hitler de 5 horas, onde a galera tá lá vidradona no que ele tá falando, porque ele tá ovacionando a sociedade. Ele tá dizendo que os alemães são aquela raça que tem que estar lá na frente, no topo, onde ninguém pode mandar, só a Alemanha tem que ter o poder, onde só a Alemanha tem que estar ali em cima, só os cursos de Hitler. Topadão, era só massa. E a massa tava lá ouvindo e ovacionando ele. Isso demorou vários anos, tá? Então, aí, 39, a guerra tem alguns pontos de início em 1931, como eu falei, né? A invasão do Japão à Manchúria. E aí, em 39, é o grande estopim da guerra, o mundo volta à guerra. E agora, como será? Sem ser o programa do sábado de manhã. Como será? Como vai articular, quem vai articular com quem, porque nós temos aí 3 países já bem articulados, que é a Alemanha, a Itália, e nós tínhamos o Japão agora invasor, que na Primeira Guerra a gente não tinha. Né? O Japão ele não era invasor na Primeira Guerra, mas na Segunda ele vira invasor. E aí esses 3 países, eles começam a... Pô, tu tá invadindo, eu também vou te ajudar a invadir, velho. Vamos invadir navio junto com o território? Pá. A gente divide os bens entre a gente. Aí, lembra lá, 1917, a segunda Revolução Russa, quem estava no poder era Stalin. Lenin. Eu não lembro quem era o mais velho dos dois, mas era um dos dois. E aí, Lenin. Lenin. O que é que ele faz? Ele chama Adolf Hitler e diz, velho, vamos fazer um trato na agressão. Eu tenho um território maior, eu tenho um exército maior, eu tenho um zoneamento maior, eu sou estrategista, muito melhor que você, então tu fica no teu território quieto, que eu vou ficar no meu quieto também. Nada, nem eu nem você se ataca. Beleza? Aí assina lá o tratado de não agressão entre a Alemanha e Rússia. E aí ele devolve os Sudetos à Rússia, dizendo que é a confirmação do tratado de paz entre os dois países. Só que nós temos a rixa da França, certo? Porque a Alemanha invadiu a França lá. E antes disso, nós temos a rixa da Alemanha e da França com Napoleão Bonaparte. Então, os dois, eles já têm essa treta Alemanha e França aí, literalmente ligadas diretamente. E aí eles começam a criar alianças. Então, nós vamos para a aliança, literalmente, do país dos eixos e dos aliados. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma letrinha maior, tá? Para vocês. Nós já temos a Segunda Guerra. Guerra Mundial. E aí nós temos 3 países que formam os países do eixo, que são justamente os países negros, os países que começam a guerra, né? Nós temos a Itália, nós temos a Alemanha, some daí, e nós temos agora a pequena ilha, mas também bem tenebrosa, o Japão. Isso aqui são países do eixo. Certo? Como nós temos países do eixo, nós também vamos ter países aliados, aqueles caras que vão tentar conversar primeiramente e depois, como não vai ter conversa, a galera vai para a pancada. Vamos lá para os países os aliados. Quem são os aliados? Aliado 1. A Inglaterra. Aliado 2. A França. E aliado 3, que ele não queria se envolver, mas acabou se envolvendo.
a União das Repúblicas Soviéticas, ou Socialistas Soviéticas, que é justamente a URSS, formada por Lenin, Trotsky e Stalin lá na Revolução de 1917. E aí, esses são os países do eixo e os aliados. Só que não tem confronto direto, por enquanto, na guerra entre eles. Eles vão começar a articular a guerra, a desenvolver a guerra, a destrinchar como eles vão fazer. Os seus líderes se juntam e vão ver como é que vai atacar a Alemanha para que ela acabe com a guerra. Depois, não, vamos atacar, cada um ataca um e tal. Só que a Rússia ela não podia atacar a Alemanha porque ela tinha um tratado de não agressão. Então ela tinha que atacar ou a Itália ou o Japão. E aí tem essa questão das guerras e tal. Os países começam a tentar articular essas guerras. Quem pode atacar quem não pode atacar, quem pode fazer o quê. Vamos construir os armamentos e tal. E o período da guerra de 39 a mais ou menos 41, meados de 41, é só articulações políticas, onde eles podem invadir e tal. E aí a guerra vai começar. Começou, 39. Invadiram a Polônia e aí a guerra ela vai literalmente começar a tomar rumos diferentes, a ter questões diferentes, e aí começam a ter algumas invasões que a galera não vai gostar, principalmente os aliados aqui, e aí vão botar para cima dos países do eixo, certo? Qual é o outro erro que Adolf Hitler faz? Ele rasga o trato de não agressão com a Rússia, a União Soviética. Hitler, ele tava literalmente... A galera disse que por causa da doença que subiu a cabeça ele ficou louco. Mas não, ele não ficou. Ele era um cara que queria invadir ali, certo? Porque ele queria invadir aquele território. E aí a gente tem justamente os confrontos diretos, certo? Que não são mais tão diretos assim. Porque nós já estamos, na verdade, no início da terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, ela bota para empenar na galera, ela bota para quebrar, né? E aí ela faz a criação de novos armamentos, criação de novos tanques, criação de mísseis teleguiados, criação do... E aí nós temos a criação de duas coisas muito importantes para a perseguição ao roubo ou a extração de documentos confidenciais. Nós temos a criação da KGB, da Rússia, e nós temos a criação da CIA, da inteligência americana, que os Estados Unidos no final da guerra eles vão entrar, mas vão entrar já para decidir, para dizer, ó, o babado é o seguinte, papai, eu que mando, eu sou o dono do mundo e acabou. Aí sim, na Segunda Guerra, os Estados Unidos ele vira literalmente a grande potência que ele é hoje, tá? E aí, nessa questão dessa divisão territorial, de poder, de conquistas, de outras coisas mais, o mundo ele entra em guerra, literalmente. E aí nós temos os que nós vamos avançar, os países que vão estar ali, certo, avançando para poder fazer literalmente esta guerra. Os países do eixo são os mais rápidos, né? Que eles começam a avançar mais rápido. E aí eles vão para a guerra literalmente para poder fazer a guerra do jeito que eles querem. Eles querem dominar, eles querem sentar o sarrafo e querem territórios. E aí, o erro crucial de 41 a 45, né, é o seguinte. Hitler, ele já invadiu muitos territórios, ele já fez os campos de concentrações onde a galera trabalhava esforçadamente, mais de quase 20 horas por dia, principalmente judeus, né? Vamos pensar muito nisso.
ele não só matou judeus, também matou negros, homossexuais e outras raças, mas os judeus foram mais de 6 milhões só de judeus homens, né? Tirando crianças e mulheres e outras raças homossexuais. Hitler, ele era um cara xenofóbico. E aí ele também queria que o arianismo prevalecesse. O que era o arianismo? O puro, o ser puro. Aquele cara que era puro, aquele alemão de 1,80 m, cabelo liso, olho verde ou azul, forte, musculoso, né? Ui! Era esse alemão que ele queria que prevalecesse. Só que como é que ele queria que prevalecesse se ele era austríaco? Não dá, né? Ele já era falso moralista. O que é falso moralista, pessoal? É aquele cara que defende uma ideia que nem ele sabe o que é, certo? Isso Hitler fazia com o arianismo. Ele defende uma ideia e faz outra totalmente diferente. Ou pode ser contraditório, né? Tipo, o cara defende o socialismo e tal e tem uma mansão vamos supor aí, nos melhores condomínios do nosso estado, né? Vocês já disseram várias vezes aí. Eu escutei alguém dizer aí o condomínio, mas eu não posso dizer, né? Para não me comprometer, porque o vídeo vai ser publicado, né? Então, aí socialismo é igualdade para todos. Mas como é que o cara diz que é igualdade para todos se ele mora num condomínio totalmente fechado, onde tem segurança privilegiada, essas coisas, com uma câmera em tudo que é canto, blá, blá. E aí o cara que tá lá passando fome, como é que fica? E aí? Vamos pensar. Isso é falso moralista. Beleza? O cara que defendeu uma ideia e faz outra totalmente diferente. Voltando para nossa história. Então Hitler, ele queria justamente que tudo ganhasse, né? O país dele ganhasse e tal, 39 ele invade a Polônia, para dar uma doideira na cabeça do Japão. Meu irmão, vou fazer o seguinte, velho. Pegar esse país que não quer nada com a vida, que tá aí desprevenido, e vou atacar uma ilha deles, né? E aí o Japão, ele faz a doideira de de atacar uma ilha militar dos Estados Unidos, que supostamente já sabia do ataque, eles já tinham interceptado uma ligação do Japão dizendo que ia atacar a ilha. Isso é teoria da conspiração, tá? E só deixou alguns aviãozinhos lá, avião que precisava de conserto, avião velho, deixou poucas pessoas, tirou muita gente, tirou principalmente as pessoas de alta patente. E aí ele começou a fazer aquela articulação para que a ilha ficasse mais ou menos, para ele ter a desculpa de entrar na guerra. Isso é teoria da conspiração, lembra? Isso é teoria da cabeça da gente, certo? Todos os historiadores pensam assim. Teoria da conspiração foi quando, em 1941, o Japão vai com um ataque suicida, os kamikaze. Aí onde surge a galera dos kamikaze. Eles vêm, jogam os aviões lá em Pearl Harbor, certo? Que é uma ilha totalmente militarizada. Tem o filme, né? É só ilha de militar, onde só fica militar ali. Militar, aviões, onde os navios aportam para pegar mercado, para pegar suprimentos e tudo mais. E tinha uns 2, 3 porta-aviões ali. Tinha um grandão, né? Porque ele tem que justificar a perda de um porta-avião grande, né? E aí o Japão, eles começam literalmente a atacar Pearl Harbor. Massacra Pearl Harbor. Só que teve alguns aviões que ele tinha a quantidade de ir e voltar. Outros não. Outros só tinham a quantidade de... Quantidade de quê, professor? Professor, a quantidade de quê? Quantidade de combustível. Foi mal. Alguns aviões tinham quantidade de combustível de ir, atacar Pearl Harbor e voltar. Outros tinham quantidade de ir. Ou de nem chegar lá, mas ia pela força do vento. Né? E aí os caras se jogavam mesmo.
esses aviões que não tinham o combustível para voltar, eles atacavam mesmo de cabeça para fazer mais estrago, né? Os aviões, os porta-aviões, os 4 que estavam lá. Imagine uma ilha totalmente militarizada, você só tem 4 porta-aviões para proteger uma ilha. Onde tem poucas pessoas também para proteger. Não tinha nenhum tipo de... Soou o alarme depois do primeiro ataque, mas eles estavam ali. Vamos pegar os aviões que tem e vamos voar. E tentar proteger a ilha. E um país totalmente militarizado, os Estados Unidos, ia deixar só isso para proteger uma ilha, onde tinha grande poder militar a ilha. Não no momento do ataque, mas antes. Então, tem uma conspiraçãozinha aí que a gente pensa que os Estados Unidos já sabia desse ataque e ele fez com que o Japão atacasse literalmente só para ele ter o pretexto de poder entrar na guerra e descer o cacete na galera. Então, vamos lá. Aí, Paul atacou Pearl Harbor. O que é que a Rússia faz? Ela disse, agora que os Estados Unidos entrou na guerra, papai, vamos recuar. A gente sai entre os Estados Unidos e a gente fica na da gente. Só aqui, só. Ninguém invade ninguém. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os países que são territorialmente ligados a gente, que dependem da gente, vamos fazer a cortina de ferro. O que é a cortina de ferro, professor? É justamente todos os países que ficavam ao redor da Rússia, eles dominaram. Eles disseram, vocês agora são União Soviética, todo mundo aqui é União Soviética, e acabou o babado e todo mundo vai rolar do jeito que eu quero, vai seguir minhas ordens e tudo mais. Então, ninguém vai fazer nada até eu mandar. E como os países eram muito pequenos, eles não tinham o que fazer, porque a União Soviética era muito grande. Então, os soldados soviéticos eram muito grandes. E aí você vê países que depois vão conseguir, são tamanhos de cidades do nosso estado, tamanho do nosso estado, no máximo tamanho do nosso estado e Alagoas e Pernambuco juntos, tamanho de algumas cidades daqui também, de Alagoas, tipo, tem países lá que tem tamanho de Maceió. Tinha, né? Hoje em dia não tem mais. Então, esses países, eles começaram, não tem um exército para dominar, para bater de cara com a Rússia, com o Lenin, então eu vou ficar na minha, né? Vou ficar aqui e tal, obedecer as ordens dele e acabou-se. Aí o que é que o Lenin faz? Ele arma toda essa galera. Rá! Sabendo que a maioria são, como a Rússia era socialista, ela tinha aquela galera que trabalhava mais com agricultura. Ela estava se industrializando do meio para fora, não de fora para dentro. Então ela estava industrializando Moscou, depois foi abrangindo. Os outros países, eles industrializavam de fora para dentro. A Rússia fez o contrário. E aí, ele armou toda a galera e fez a cortina de ferro. Porque quem tentasse invadir aquele país, aquele primeiro país, se ele fosse dominado, qual era a estratégia da Rússia? Vamos eliminar tudo aqui, vamos tocar fogo nesse país, eliminar tudo que eles têm, acabar com a água, acabar com a comida, porque se ele invadir aqui, ele não vai ter nada. Então ele vai ter que procurar um próximo país para poder fazer isso. Então a Rússia fez sempre isso. Todo país que era invadido, ele detonava tudo, ele envenenava a água, ele secava os poços também, ele acabava com a comida, ele tocava fogo naquela região, para que quando o Império, os soldados de Hitler entrassem, eles não tivessem condições de ter o mantimento. E quanto mais você vai entrando, menos mantimento vai ficando, né? Porque você vai se afastando mais do seu foco, da sua base, e vai entrando mais no território do outro. Mas isso daí é mais pra frente, beleza? E aí a Rússia, ela sai da guerra. Não, vou sair, vou deixar aí os Estados Unidos se virem com ele e tal. E pá, pode guerrear. Os Estados Unidos entram. Não entra na brincadeira não, papai. Os Estados Unidos entra com 1,5 milhão de soldados. Porque os Estados Unidos viu que o negócio ia esquentar. Ele treinou mais de 3 milhões de soldados, certo? E só a primeira remessa foi 1,5 milhão. Você vai lá, invade e vê o que acontece.
Aí começa o patetê, né? Estados Unidos agora com 1,5 milhão, a Rússia com mais ou menos 500 mil soldados, a Inglaterra estava ali só na navegaçãozinha, com os barquinhos, com uns 300 mil soldados e tal, mas levando ataque aéreo do Japão, ataque aéreo da Alemanha, mas ela estava ali resistindo e tentando resistir. Até então, porque a Grã-Bretanha é uma ilha, né? A Inglaterra é uma ilha, não está ligado diretamente. E aí a gente começa a ver justamente essa guerra, esse pega-paca-pá da galera. A galera começa bombas e tudo mais, mísseis, aquela galera todinha. E aí acontece uma coisa que vai mexer muito com os Estados Unidos, né? Em 59, não tô doido não. 59? É, 59. Eita, agora não entendi. Eu sei que a União Soviética, através das suas alianças de poder, ela coloca uma base militar em Cuba. Então, quer dizer, ele bota uma base ali militarizada em Cuba, né? Porque a gente já aconteceu a Revolução Cubana, Fidel está no poder, e aí os Estados Unidos ficam com medo de receber um ataque direto de Cuba ou algum país central ou do sul também receber ataques soviéticos. Aí o que é que os Estados Unidos faz? Peraí, papai, 500 mil soldados aqui para baixo, vamos defender o nosso território aqui também, né? 500 mil soldados aqui embaixo, então 1,5 milhão lá, 500 mil aqui, só se ele atacar. Aqui a gente só ataca se ele atacar. Se ele não atacar, a gente invade lá, né? Então a União Soviética, mesmo fora da guerra, ela estava articulando coisas para que a guerra acontecesse. E aí o pega-pá-pá acontece, os territórios são dominados, o eixo, os países do eixo, eles começam mesmo a tentar invadir, a dominar. Hitler, Mussolini e o imperador japonês, eles começam a criar mais bombas, mais coisas de, não devastação em massa, mas que tivesse mais poder. E aí, na própria Alemanha, nós temos também as câmaras de gás e outras coisas que o Hitler faz para poder dizimar os judeus. E a Itália, ela é aquele país que está na guerra, né? Ela é a única que não tem essas coisas de criação de campos, de concentração. Ela está na guerra, ela está lutando com a galera, ela está enfrentando quem vem atacar ela está enfrentando, ela vai também avançar territorialmente. E aí a gente vai ter o prosseguimento desse sistema, certo? E aí, nesse decorrer da guerra, nesse destrinchar da guerra, os Estados Unidos transformam literalmente as indústrias de base, mais uma vez, em indústrias bélicas. E a galera vai fazer todo tipo de guerra. E outra coisa, Einstein já tem dividido o átomo. É o átomo? Acho que é. E ele já tem. Os Estados Unidos já estão criando as bombas nucleares. Eles já estão dando passos maiores. E essa questão da bomba nuclear vai ser uma questão decisiva para a guerra. Certo? Então, galerinha, pensa. A guerra, ela tá estourada. Ela tá aí. Bum. E aí, vamos ver no próximo vídeo, na próxima bate-aula, como foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Por que o Japão saiu da guerra? Porque a Alemanha foi a primeira a se render, a Itália fugiu de novo, né? Mais uma vez, como eu sempre digo, mais uma vez de novo, novamente, ela fugiu, foi a primeira a sair da Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha saiu da Guerra Mundial. E por que o Japão foi o último a sair. Beleza, galerinha? Um beijo do gordo e até a próxima videoaula.